agora é hora do quadro 8 em Ponto, aqui no SC no Ar. O nosso convidado de hoje é advogado especializado em Direito Comercial e mestre em Direito Empresarial. Por mais de 10 anos foi professor universitário da UFSC, do sistema da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e também das Escolas Superiores das Magistraturas Estadual, Federal e do Trabalho, e também da Escola de Aperfeiçoamento do Ministério Público de Santa Catarina e da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Paulo Marcondes Brincas, presidente da seccional catarinense da OAB, é o nosso entrevistado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Como vai? Muito obrigado. Presidente, o senhor assumiu recentemente a gestão da entidade, que é uma das maiores entidades de classe do estado de Santa Catarina e do país também, claro. Já deu para implementar algumas medidas em termos de gestão? Quais são os desafios até a conclusão do mandato? Olha, esses primeiros 100 dias de gestão, agora já passa um pouquinho de 100 dias, né? Os primeiros meses de gestão foram extremamente desafiadores. A Ordem dos Advogados ela é, no estado de Santa Catarina, organizada em 44 subseções. São quase municipais, são regiões no estado. Eu viajei pessoalmente a cada uma dessas 44, dando posse aos presidentes de subseção. Isso tomou um tempo, você pode achar, mas é só ir lá, viajar, dar posse, são 44. Toma um tempo muito grande. E, apesar disso, nós tivemos uma agenda muito pesada e conseguimos dar conta de muita coisa. Então, colocamos algumas prioridades. Você sabe que naquele processo traumático de impeachment do presidente da República, nós saímos na frente com uma posição da OAB de Santa Catarina que foi levada ao cenário nacional e, posteriormente, a própria OAB nacional acabou encampando essa ideia de apoiar o impeachment da presidente da República. Conseguimos organizar toda a parte administrativa da ordem e estabelecer algumas prioridades que temos para os próximos meses. Então, acho que estamos com a casa pronta para dar início ao trabalho. Os advogados, a gente sabe, né, presidente, são essenciais ao exercício da justiça, ao exercício do direito aqui no Brasil e em todos os países democráticos, né? Por isso que a OAB faz uma defesa tão intransigente, tão importante, tão firme das prerrogativas dos profissionais da advocacia? Na verdade, o que nós temos visto, há um debate muito profundo a respeito da questão de uma certa flexibilização que se tem hoje do direito à defesa. Nós temos visto isso em vários aspectos do exercício da advocacia. Por exemplo, advogados que atuam na área pública, ou seja, que atuam dentro do Estado, dos municípios, das prefeituras, têm sido, em alguns casos, denunciados quando há dispensa de licitação e o Ministério Público entende que aquela dispensa de licitação não deveria ter ocorrido. O advogado que deu o parecer favorável acaba sendo, muito embora o parecer dele seja apenas opinativo, acaba sendo criminalizado junto. Nós temos também este problema de criminalização da advocacia junto aos advogados que fazem direito criminal, no sentido da confusão. Se eu defendo um criminoso, eu também sou cúmplice do crime. E da mesma forma do tributarista, se eu defendo a pessoa que foi acusada da sonegação, eu sou cúmplice da sonegação. Então há um problema de criminalização do exercício da profissão. Se você defende alguém, você é cúmplice de quem você está defendendo. E isso é absurdo, porque sem defesa não há democracia. Você tem que ter a defesa para ter um contraponto ao poder do Estado. Isso nos preocupa muito. De que maneira isso pode ser solucionado? Na verdade, é uma questão cultural. Nós estamos passando nesses últimos, com o apoio da Ordem dos Advogados, como eu disse, nós estamos passando por um momento de limpar o país, de fazer uma faxina ética no país. Agora, todas as vezes que você faz esse tipo de atividade, a consequência disso é que a defesa fica numa situação difícil. E aí aparecem essas consequências. Na verdade, isso é uma questão cultural. É se entender, isso é fundamental. Para que serve a advocacia? A função básica da advocacia é pôr limites ao Estado. Nós entendemos, sob o ponto de vista de direito constitucional, existem dois pilares de sustentação da democracia. Pilares não estatais, pilares privados, que são o jornalismo, através da liberdade de imprensa, é um dos pilares de sustentação, pela função de denunciar, de mostrar à população o que está acontecendo. E o pilar da advocacia. Por quê? Porque cabe ao advogado
lembrar a qualquer agente público, seja das mais altas esferas da magistratura nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ao mais humilde servidor público, não importa. Cabe a nós lembrar a quem exerce poder que existem limites para o exercício do poder, que esse poder é regulamentado, existem limites constitucionais e legais e ele tem que se adstrir a esses limites. E, para fazer isso, para impor limites ao Estado, nós não temos nada além da nossa voz. É só falando e argumentando. Então, a advocacia, a gente costuma dizer, a advocacia não é uma profissão para covardes. A advocacia, assim como a imprensa também, são dois pilares de sustentação. E se um desses pilares cai, a consequência é que o Estado cresce, o Estado invade a área privada. Então, para manter esse equilíbrio, Estado e sociedade civil, atividade privada, a advocacia tem uma função fundamental. Agora, presidente, o senhor acabou de falar que a ordem se colocou aqui em Santa Catarina, foi uma das pioneiras a se colocar a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff, que está aí para ter o seu julgamento definitivo em breve pelo Senado da República. Entrou o governo interino de Michel Temer, não é? Como é que o senhor avalia a entrada de Michel Temer, o cenário envolvido na posse do governo interino, as medidas anunciadas até agora, os casos de corrupção já envolvendo ministros do governo interino? Como é que o senhor avalia essa condição do governo interino após o afastamento de uma presidente muito apoiado pela OAB? Olha, eu vejo como um duplo enfoque. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a luta não é propriamente, ou a luta não foi pelo impeachment. A luta é uma luta pela limpeza ética, é contra a corrupção. E a luta contra a corrupção não acaba com o impeachment, porque corrupção não é problema de um partido político. Corrupção é um problema da política brasileira. E o que você verifica hoje é que você não vai encontrar corrupção só no país, mas nos demais também. E tem que ir investigar, tem que limpar, tirar essa história limpo, seja o partido que for. Então, na verdade, tudo o que aconteceu em relação a esse processo de impeachment é uma parte da história. Mas tem todo o restante que se está investigando, tem que investigar e tirar essa história limpa. O presidente Michel Temer, o presidente interino Michel Temer, ele tem uma equipe muito bem constituída para a regência da economia. Agora, a regência da política realmente tem nomes complicados. O grande problema, na verdade, talvez não seja o governo dele, mas não estaria na hora de todos nós brasileiros repensarmos a política brasileira? Eu vou te dar um exemplo. Quanto custa uma campanha política, em qualquer esfera? Seja uma campanha como essa que se avizinha agora, uma campanha para vereador das mais humildes cidades, seja para a presidência da República. Quanto custa uma campanha política? Se você, em qualquer delas, se você verificar o custo médio de uma campanha dessa, daquilo que os candidatos declaram para a Justiça Eleitoral, se você verificar o custo médio dela e pensar que o cidadão, uma vez eleito, no período do mandato dele, caso ele seja eleito, a soma de todos os salários que ele vai receber não chega nem perto do dinheiro que vai custar a campanha, qualquer cidadão médio pode fazer o cálculo. De onde é que vem esse dinheiro? Como é que isso é pago? E isso é disseminado, é no país inteiro. Será que o que acontece é que os empresários gostando das ideologias dos nossos partidos políticos, dos nossos excepcionais quase 30 partidos políticos, acreditando na ideologia, nessa crise, doam dinheiro para que aquela ideologia se transforme em realidade? É isso? Ou será que o que tem ali é um adiantamento de valores para contratos futuros? Como é movida a política brasileira hoje? É essa a discussão que nós temos que ter. Enquanto não houver uma reforma política que bote o dedo na ferida e que aponte onde está o problema realmente, nós vamos ficar o tempo inteiro puxando esse tipo de dificuldade, de qualquer partido político. E perdeu-se a oportunidade de fazer essa reforma política quando das manifestações do ano passado, de março do ano passado, enfim, quando a população foi às ruas e pediu realmente o combate à corrupção, perdeu-se essa oportunidade? Perdeu a oportunidade, mas a oportunidade sempre existe.
Porque nós não temos escapatória. Nós precisamos fazer uma reforma política que hoje em dia precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma institucional, mas a mãe das reformas é a política, que é o que conduz os destinos do país. Enquanto tiver dessa forma obscura como é feita hoje, basta você ver o exemplo que eu dei agora, quanto custa uma campanha política, qualquer uma. Todos os salários não pagam o valor da campanha. De onde é que vem o dinheiro? Como é que fecha essa conta? É evidente que aqui tem um problema. A raiz da corrupção, a semente da corrupção já começa na campanha antes do político ser eleito. Essas novas regras, presidente, da campanha eleitoral deste ano, não se pode ter a doação de empresas com CNPJ, só pessoas físicas, um tempo menor de campanha eleitoral, menos de 2 meses, enfim, já são um avanço ou é preciso aprofundar ainda mais? É preciso aprofundar. E onde é preciso aprofundar? Mas já são um avanço. Deixa eu lhe dizer, essa questão, por exemplo, de proibir doação de campanha já é algo que a OAB conseguiu no Supremo Tribunal Federal. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade da ordem que nós levamos ao Supremo Tribunal e ganhamos essa questão. Já é, sem dúvida, um avanço. Mas não para por aí. Controle dos... Esse ano ainda haverá mais um problema. Eu diria mais 2 problemas na campanha próxima. Primeiro, uma crise econômica seríssima. Então as empresas não têm dinheiro. Segundo, as investigações que estão em curso. Quer dizer, aqueles que têm dinheiro também vão pensar 2 vezes antes de alimentar a Caixa 2. Ou seja, para aqueles políticos mal intencionados que querem buscar no Caixa 2 solução para o pagamento, para propina, etc., já vão encontrar uma séria dificuldade. Mas é preciso, sim, repensar essa questão do custo das campanhas eleitorais. É preciso repensar a questão da cláusula de barreira. Como é que um governante brasileiro pode negociar com quase 30 partidos políticos? Não tem como esse presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil, esse número absurdo de partidos políticos, partidos que se criam sem nenhuma ideologia. E não para de aumentar, né? Não para de aumentar, mas é um bom negócio. Criar um partido político é um bom negócio, por isso que não para de aumentar. E, na verdade, o partido político deveria, em tese, representar uma ideologia. Eu tenho partido e você tem o teu, porque as nossas ideologias não batem. Mas não, o que acontece na prática é que eu vou criar um partido, porque é uma boa forma de ganhar dinheiro. Eu consigo um tempo de TV, negocio isso com outros. Presidente da OAB Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Sucesso na condução dos destinos da entidade, que é uma das maiores de classe de todo o país. Muito obrigado, obrigado aos ouvintes também. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, debatendo alguns assuntos relacionados à advocacia e, claro, falando muito sobre política, afinal de contas, é a Ordem dos Advogados do Brasil também bastante engajada nas questões políticas. O SC no Ar tem muitas informações ainda na edição de hoje, só para você.